Foi aprovado na Câmara Municipal de Jaú o projeto do vereador Roberto Carlos Vanucci, que incentiva a divulgação da importância da doação de órgãos e tecidos para transplante. A Lei 4.967, de abril de 2015, institui no calendário oficial da cidade a campanha Setembro Verde. Para explicar o que é a doação de órgãos, conversamos com o presidente do SIDOT, Dr. Eduardo Pracuccio. Falando de doação, o que é importante da gente saber? Saber que existem várias pessoas doentes em relação a diversas enfermidades. Seja enfermidade dos olhos, seja enfermidades cardíacas, com insuficiência cardíaca. Enfim, de forma bem didática falando, todos os órgãos que estão insuficientes, estão em falência, seja na vista de você não enxergar, o coração que já não está batendo, paciente que fumou a vida toda ou tem alguma doença intrínseca do organismo que deteriorou todo o pulmão, cirrose hepática em relação ao fígado, pacientes que evoluem para um diabetes por um problema do pâncreas, pessoas que perdem os rins por infecções e acabam evoluindo para uma insuficiência renal, pacientes que sofrem de uma leucemia, de um linfoma e precisam de um transplante de medula, ou pacientes que sofrem alguma fratura e têm perda óssea substancial e que precisa de um enxerto ósseo para esse tecido. São esses os candidatos ao transplante. E aí onde entra a doação? A doação, nós vamos trabalhar com os pacientes que evoluíram para um óbito, por uma doença ou por uma fatalidade, e ainda assim você tem um órgão que é viável a proporcionar a vida do outro paciente que tem um órgão insuficiente. Então, nós podemos didaticamente dividir de que forma? Eu tenho os doadores cadáveres, que são os pacientes que evoluíram para o óbito, ou seja, é o paciente que faleceu e ele vai ser um doador de órgãos, tá? E eu tenho os pacientes que estão vivos. Por exemplo, eu tenho na minha família alguém que tem problema de rim, é insuficiência renal, faz hemodiálise, eu faço um teste e vejo que ele é compatível comigo e eu vou doar o rim para ele. Então eu sou um doador vivo, perfeito? Então a gente tem essas duas divisões. Bom, falando do doador cadáver, a doação doador cadáver, ela tem duas formas. Uma delas é o paciente que evolui por uma parada cardiorrespiratória. Tudo desligou. Quem é o centro da vida no organismo? É o cérebro. Cérebro vivo, organismo vivo. Cérebro morto, organismo morto. O cérebro morreu, tem que assinar atestado de óbito. O paciente está morto. Uma vez que você tem essa situação, quais são os únicos órgãos e tecidos que você ainda pode resgatar nesse momento para proporcionar uma doação? Os olhos, no caso as córneas, até 6 horas, e os tecidos ósseos. Ok? Muito bem. Então nós temos essa situação. Segunda situação, é um paciente que sofreu um acidente, bateu a cabeça, teve um derrame, um AVC, e essa afecção causou a morte cerebral. Esse paciente foi atendido, foi resgatado, foi para uma UTI, ele foi atendido, foi entubado, está preso nos aparelhos, sendo reanimado artificialmente, mas o cérebro morreu. Lembra do começo? A gente falou, cérebro morto, organismo morto. Então esse paciente está morto. Muito bem, nesse momento, por que o coração bate, o pulmão respira, por que o rim ainda está funcionando? Porque ele está preso artificialmente aos aparelhos. Se eu não tiver aparelhos, ele não tem capacidade de se manter, porque o cérebro está morto. Essa condição é chamada de morte encefálica. A morte encefálica, ela é um momento onde ocorre o óbito desse paciente. Então, a partir daí, nós não temos mais vida. Mas espera um pouquinho. Os órgãos que estão mantidos artificialmente, eles podem proporcionar a vida para alguém que está numa lista esperando com seu órgão insuficiente, um fígado, um rim, esperando por um órgão novo. Esse é o potencial doador cadáver por uma morte encefálica. Então esse paciente, ele tem a condição de doar um coração, o pulmão, os rins, o pâncreas, o fígado,
Então, são órgãos vitais que proporcionam a vida para esse paciente que está numa lista. Perfeito? Existem algumas diferenças de tempo de conservação dos órgãos. Então, de 4 a 6 horas o coração e o pulmão, o rim pode durar até 48 horas, né? O fígado de 12 a 24 horas, né? E as córneas e o tecido ósseo até 6 horas, mesmo após o óbito. Então, são essas circunstâncias que vão proporcionar a doação. E o doador vivo, então, mais uma vez, né? Vou dar o exemplo, por exemplo, do meu sogro. Meu sogro teve uma irmã que teve insuficiência renal por uma infecção, perdeu os rins. Ele era atleta, jogador de futebol, e de repente ele fez um teste e viu que ele era compatível com ela. Então ele foi lá e doou um rim, porque tem 2 rins. Então ele ficou com um e doou o rim para ela poder receber um rim e poder deixar de fazer hemodiálise e voltar a ter uma vida normal como outra pessoa. Então esse é o doador vivo. Então esses são os tipos de doação. Agora vamos lá, você me diz assim, ó, doutor, eu quero ser doador. Então eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou pegar o meu RG, eu vou escrever no meu RG, é isso? Não. Hoje no Brasil não é assim que funciona. Já foi assim um dia, hoje não mais. Então, você quer ser doador? Você tem que deixar claro para a sua família e para o seu cônjuge. Família que a gente diz é família de 1º grau, né? Pai, mãe, filho, né? Se não tem o 1º grau, 2º grau, 3º grau, até o 4º grau. Ou o cônjuge, marido ou mulher. Você tem que deixar essas pessoas cientes que você tinha o desejo da doação. Mas, vamos supor que você foi a óbito e você queria ser doador. Se a sua família falar não, não vai doar. Então veja a responsabilidade que a família tem na doação. A família é fundamental no momento da doação. A família autorizou, é doação. A família não autorizou, não é doação. É morte, morte. Na campanha a gente fala assim, doou é morte e vida. Não doou é morte, morte. Por quê? Porque quando você doa, a sua morte vai proporcionar uma doação que vai proporcionar vida para uma outra pessoa. Se você não doou, é morte que vai proporcionar morte para outra pessoa que não recebeu o seu órgão, né? Então, esse é o primeiro conceito, né? Agora vamos falar de alguns mitos, né? Então vamos supor, doutor, mas se eu falar que eu sou doador, será que o médico vai tentar até o último momento para me salvar? Será que ele vai dar todo o empenho dele? Eu tenho medo que eles abandonem e eu vá morrer por conta disso e tal. Gente, isso é uma falta de informação correta. Na medicina a gente tem um juramento, chama juramento de Hipócrates, onde quando você é formado como médico, você tem o dever de trabalhar a favor da vida até o último segundo de vida do paciente. Hoje no Brasil nós temos uma regulamentação em relação a isso, uma supervisão em relação ao trabalho dos médicos para você proporcionar isso. Até 10 anos atrás, isso eu não poderia falar que não poderia acontecer. Por quê? Porque existia uma coisa que se chamava comércio de órgãos. Existia o tráfico de órgãos em outros países, que são países bem mais pobres, na África, tudo. As pessoas traziam pessoas para serem mortas ou serem doadores coagidos, tudo. Em 2008, em Istambul, houve uma reunião de 150 países que criaram uma obrigação de haver jurisprudência sobre a doação de órgãos. Então hoje, não existe país que funciona a doação e transplante sem ter lei a respeito disso. Então, isso está fora de cogitação. Não vai haver comércio de órgão ou qualquer tipo de tráfico de órgãos. Isso não vai acontecer. Em relação a, por exemplo, doutor, você é doador, e daí no momento da minha morte minha família fica preocupada, porque se eu for doar os olhos, na hora de for velar o corpo, não vai ter o olho, e aí vai vir aquela pessoa, vai querer ter aquele momento do velório. Existe todo esse momento sensível da despedida de algumas famílias naquele momento do velório, do óbito, tudo. Gente, tudo é feito de forma muito profissional. Na doação dos olhos, você faz a retirada dos olhos, existe uma prótese que você coloca por baixo da pálpebra, os olhos ficam fechados, imperceptível que foi retirado os olhos. No caso da doação de órgãos internos,
todos os órgãos internos são retirados, é fechado o abdômen de maneira que não haja nenhum tipo de sinal de doação. Então, esse momento, que é um momento muito particular da família, do luto, do velório, né, toda essa despedida, isso não vai ser prejudicado pela doação de órgãos. Então, assim, eu acho que as principais informações para a população, primeiro, como ser doador? Comunique sua família. A sua família é quem autoriza. 1º grau, 2º grau, até 4º grau, e o cônjuge, marido e mulher. A segunda coisa, por que doar? Por que doar? Então, eu quero que você pense na sua casa. Imagina que você olhe para a pessoa que você mais ama e você nunca tenha visto o rosto dela. Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você, por exemplo, doar uns olhos para uma pessoa córnea, você vai providenciar que alguém, uma criança ou algum adulto, veja uma pessoa que tanto ama pela primeira vez. Você que vê a sua esposa ou alguém que se ama tanto numa cama preso, sem poder ver a natureza e o sol, essa pessoa recebendo um órgão, ela vai poder voltar a viver. Então é por isso que, volto a falar, morte sem doação é morte, morte. Morte com doação é morte, vida. Doutor, uma só. Teve uma morte, a família autoriza a doação de órgãos. Lembrando que isso não é só uma pessoa que ela vai estar salvando, são várias. Isso é bacana. Então, vamos falar um pouquinho sobre a logística, como isso funciona, né? Então, eu tive um óbito no meu hospital, tá? Meu hospital, ele tem uma comissão que cuida toda a logística do transplante e da captação, tá? Essa comissão do meu hospital, ela se chama CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Muito bem. Essa comissão, então vamos lá, tem uma na Santa Casa e uma aqui no Amaral Carvalho. Teve um óbito, a família autorizou a doação, essa equipe fez a captação, por exemplo, da córnea, e a nossa equipe, ela é supervisionada por Botucatu, que é a nossa regional, ok? Então, essa regional, ela vai receber o órgão, devidamente conservado, tudo. É feita uma análise sobre esse órgão, para ver se ele realmente vai ser um órgão saudável para um transplante. E a partir disso, esse órgão é cadastrado num sistema nacional de doação de órgãos. Nesse sistema, existe uma fila única para doação de córneas e receptores de córneas. E o sistema, com os profissionais adequados da estadual, que é no caso São Paulo, vai regular. Olha, eu tenho um receptor em Sorocaba, e Sorocaba é o local mais próximo para você não perder essa córnea. Perfeito. Então, esse local, o órgão, ele é direcionado até Sorocaba, a equipe de lá vai ter contato com o órgão e vai fazer o transplante. Vamos supor que eu tenho uma morte encefálica aqui no meu hospital. A gente aciona a regional de Botucatu, Botucatu aciona a estadual, que é São Paulo aciona as equipes que captam os diversos órgãos. Então veio uma equipe da Beneficência de São Paulo, uma equipe da Unicamp, todas as equipes vêm até Jaú e faz a captação de múltiplos órgãos. Nesse momento eu tenho um coração que vai para alguém para São Paulo, eu tenho um fígado que vai para alguém em Campinas, eu tenho as córneas que pode ir para alguém para Sorocaba, eu tenho o rim que pode ter um receptor em Rio Preto, várias pessoas. Então veja que o ato da doação, ele é algo que abrange muitas pessoas doentes. Eu tenho feito uma apologia, uma campanha, e eu vou falar pela 1000ª vez. Teve uma campanha que saiu, se não me engano foi em 2013, que as pessoas iam até o supermercado e retiravam uma senha para comprar presunto, pão. Na senha estava 1.231, ô louco, tudo isso. Aí em letra bem pequenininha estava escrito: essa é a sua posição numa fila para receber um fígado. E as pessoas vinham perguntar, falavam assim: e aí, o que você acha? Você acha que você ia esperar todo esse tempo para receber o seu presunto, o seu pão? Nossa, eu não vou receber nunca. Então, para conscientizar as pessoas que quando você está desse lado da doação, você não sabe o quanto dói você estar do outro lado, numa fila, esperando
sem a perspectiva de chance de ser chamado. Então, eu vejo que a doação, ela tem algo que vai além, né? Além de você simplesmente fazer o bem. Mas eu acho que é um dos únicos momentos que o ser humano é capaz de fazer um milagre, né? A gente está com uma apologia tão grande hoje em dia, né? De algumas igrejas e tal, independente da sua religião, mas fazer milagre, tudo, poxa, você não precisa ser nenhum nada mágico. Se você doar o órgão, você está fazendo um grande milagre. Então eu acho que a doação realmente é um ato milagroso.